Boa noite, hoje é terça-feira, 9 de junho e você vai ver que mudança em lei de 73 pode ampliar a competência do Conselho Municipal de Transportes. Atualmente o Conselho é formado por 8 membros, 8 representantes da comunidade e governamentais, e a proposta então é que se amplie para no mínimo 15 representantes. Parlamentar sugere criação de paradas literárias no município. Montarmos pequenas bibliotecas onde as pessoas possam estar esperando o coletivo, possam estar usufruindo, fazendo a leitura na hora. Rua Independência em debate. Autoridades falam o que está sendo feito para reduzir a perturbação do sossego público. Algumas operações somente a Brigada Militar, outras operações em conjunto com os demais órgãos municipais e órgãos da Brigada, outros batalhões da Brigada, como o Batalhão Ambiental. E ainda, o que esperam os moradores, empresários e frequentadores da rua mais boêmia de Passo Fundo. As pessoas que vêm de fora, elas querem sair, elas vão aonde? É ali que elas vão. Então a gente precisa pensar na Independência como um espaço de lazer. Tramita na Câmara o projeto que faz alterações na Lei Municipal 1537, que criou o Conselho Municipal de Transportes. O objetivo é ampliar a competência do grupo, fazendo mudanças na forma de composição, nomeação e também no tempo de mandato. A mudança na legislação de 1973 é uma adequação ao Código Brasileiro de Trânsito. Conforme o líder do governo, a função do conselheiro tem grande relevância pública e não se limita apenas em discutir o transporte coletivo, mas o transporte urbano em geral. Aqui em Passo Fundo nós temos inúmeros conselhos das mais variadas áreas e o que está se propondo agora é uma modificação na legislação do Conselho de Transporte, transformando ele não simplesmente como é até o presente momento, num conselho que basicamente serve para discutir o momento que acontece o aumento das passagens do transporte coletivo, mas transformando ele em algo que possa debater a mobilidade urbana da cidade, ou seja, o transporte coletivo, as mudanças efetivas nas vias, interagir mais com as demandas da cidade. Então, a modificação na legislação, a ampliação no número dos seus conselheiros, no número de entidades que vão participar, tem esse objetivo, ou seja, de democratizar ainda mais as opiniões e as ideias que são debatidas no Conselho. O Conselho Municipal de Transporte será constituído por 15 pessoas que representam órgãos governamentais e entidades públicas. Serão membros a Brigada Militar, a Câmara de Vereadores, a 7ª Coordenadoria de Educação, a ACISA, o ANPAF, o SIMPASSO, o SINDIURB, o DCE e uma instituição de ensino superior, a Associação de Engenheiros e Arquitetos e as Secretarias de Transportes e Serviços Gerais, Segurança Pública, Planejamento, Obras e Educação. O mandato dos integrantes terá duração de 2 anos, com a possibilidade de uma recondução. A nomeação cabe ao Poder Executivo, já que a presidência do Conselho será do secretário de Transportes e Serviços Gerais. Atualmente o Conselho é formado por 8 membros, 8 representantes da comunidade e governamentais, e a proposta então é que se amplie para no mínimo 15 representantes. A administração entende que assim nós teremos uma representatividade maior. E então nós estamos aguardando que seja feita essa aprovação para que a gente consiga trazer algumas questões para esse conselho que são de extrema importância. Por exemplo, nós teremos a nova licitação do transporte coletivo. Com certeza, esse conselho terá uma participação bastante importante na elaboração dessa nova licitação. No ano passado, a Câmara de Vereadores teve um grupo especial para tratar de questões ligadas ao transporte. O ex-presidente da comissão, vereador Marcos da Silva, é a favor da ampliação do conselho. Inclusive, vai pedir ao grupo que discuta a possibilidade de criação de uma pista preferencial para ônibus. Foi feito um estudo no ano passado e na conclusão do estudo ficou claro por engenheiros em urbanismo, uma equipe que foi contratada da cidade de São Paulo,
da necessidade da implantação. E a implantação da pista preferencial, no primeiro momento, ela é paliativa, porque daqui a 3 anos nós vamos ter que criar um projeto para implantar o corredor de ônibus, que é o tão sonhado pela nossa população, mas que se não sai nem a pista preferencial, vocês imaginem o corredor de ônibus. E o senhor espera que o Conselho lhe apoie nessa ideia? Olha, eu só não espero, como acredito que vai apoiar, porque é uma ideia que vem de uma pesquisa que foi feita em 2009, onde 94,8% da população, principalmente do usuário do transporte coletivo, quer a implantação da pista preferencial. Se o texto for aprovado, o Conselho Municipal de Transportes vai se reunir mensalmente em sessões ordinárias e extraordinárias. Importante destacar que o trabalho de conselheiro é voluntário para o município. Não existe uma remuneração, mas são pessoas que se envolvem com os temas, que têm interesse pelo tema e, em especial na questão da mobilidade urbana, pensam a cidade. A gente, como eu já disse, tem vários conselhos na área de saúde, da assistência social, todos compostos por entidades ou pessoas que atuam de forma gratuita e merecem ser sempre lembradas e comemoradas no sentido da sua participação. Isso faz com que a sociedade participe das decisões que o Executivo toma. Agora vamos conhecer o conteúdo de um novo pedido feito ao Executivo pelo vereador Wilson Liu. O parlamentar está propondo a criação de um programa municipal de incentivo à leitura, chamada por ele de Parada Literária. Entenda melhor na justificativa. Passo Fundo é a capital nacional da literatura, temos já os túneis da literatura, então agora nós estamos sugerindo em algumas paradas, para começar um projeto piloto, em algumas paradas da área central, nós montarmos pequenas bibliotecas, onde as pessoas possam estar esperando o coletivo, possam estar usufruindo, fazendo a leitura na hora, ou retirando o seu livro, terminada a leitura, devolve. E outras pessoas também que, passando e vendo, possam ter em casa, possam doar para essa biblioteca, para termos de fato entretenimento cultural para as pessoas que estão aguardando o coletivo urbano. Fazer jus ao título significa formar leitores, mas formar leitores você precisa também fazê-lo oportunizando que ele tenha acesso à literatura, e esta é uma das formas que já existem em algumas cidades pelo Brasil afora. No último domingo, o programa Fantástico da Rede Globo exibiu uma série de denúncias envolvendo a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O deputado estadual de Passo Fundo, Diógenes Bazejo, foi apontado pela reportagem como um dos envolvidos no esquema. Veja como o assunto repercutiu no Legislativo Municipal. Eu ouvi atentamente pela imprensa a sua manifestação, a sua defesa. Eu acho que esse é o procedimento correto, vereador Patrick. Quando se acusa, se tem que dar o direito à defesa. O deputado falou claramente, deu a sua versão, disse que foi, inclusive, sofreu uma tentativa de suborno, de extorsão, né, pelo seu ex-assessor, e que todos esses fatos o Ministério Público de Porto Alegre há mais de um ano já vem acompanhando, né. Então, pergunta-se, né, se houve alguma questão, por que não se motivou alguma ação, uma ação penal, né, ou se vai ser motivada uma ação penal. Certamente o deputado Bazejo vai ter, aí sim na esfera judicial, novo momento de defesa. Então, obviamente que para nós é um momento de muita delicadeza, até as nossas palavras elas têm que ser medidas com bastante sensibilidade, mas o que eu queria dizer aqui é que nenhum pedetista vai querer que esses fatos eles vão para baixo do tapete, não, viu? Se alguém errou, tem que pagar. Né? A justiça vai se encarregar de punir aquele ou aqueles que falharam. Dizer que o PDT está acima de qualquer coisa que venha denegrir a imagem do partido. O que nós estamos defendendo é o PDT, porque o PDT não é um partido baseado em uma única pessoa. Nós somos composto de mais de 2.000 filiados. Nós temos uma representação federal com eleição de senador depois de 60 anos. O Rio Grande do Sul volta a ter um senador do PDT, Lazier Martins. Nós temos uma bancada com 3 deputados federais. Nós temos 8 deputados estaduais.
A reprise da sessão plenária de segunda-feira vai ao ar daqui a pouco, logo após o Jornal da Câmara. E depois do intervalo, você vai ver como foi a audiência que debateu a perturbação do sossego público na Rua Independência. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de 5 anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Os proprietários de veículos com placas de final 7 e 8 precisam ficar atentos ao vencimento do IPVA de 2015 ao longo do mês de junho. O pagamento dentro do prazo garante ao contribuinte descontos de bom motorista de 10% a 15% e ainda do programa Nota Fiscal Gaúcha de 2% a 5%. Quem trafegar sem o licenciamento do veículo estará cometendo infração gravíssima. A multa é de R$ 191,07 na Carteira Nacional de Habilitação. A Comissão de Educação e Bem-Estar Social promoveu ontem uma audiência pública para debater os problemas que envolvem a Rua Independência. A via é uma das mais movimentadas da cidade. Acontece que a aglomeração de pessoas à noite tem trazido transtornos para quem vive ou frequenta a região. Reduzir a perturbação do sossego público na rua mais boêmia da cidade é de interesse de todos. O encontro foi proposto por vereadores que diariamente recebem reclamações sobre problemas relacionados à via. Se fez necessário chamar essa audiência pública e ouvir as partes, colocar frente a frente os órgãos da segurança pública do município, do estado, os empresários e os moradores da Independência. E foi bem produtivo porque dessa reunião conseguimos buscar alguns encaminhamentos que eu acho que vai melhorar a vida de todos. O representante da Associação de Moradores e Amigos do Centro explica que o barulho noturno é muito comum de segunda a segunda. Por isso, a comunidade, além de perder o sono, perde também a paciência. Muitos moradores, como eu, têm relatado que o barulho excessivo de algumas casas noturnas localizadas na Independência tem sido um fator de um grande incômodo, Também o barulho dos usuários, das pessoas que estão na rua, tem sido muito alto, de gritos, também barulhos de som de carros, muito excessivos. Fora também a sujeira na rua que é deixado e amanhece as calçadas cheias de garrafas, sacolas, enfim. Falta também um pouco de educação daquelas pessoas que estão utilizando aquilo que seria um lugar para se divertir, Há 3 meses, em uma reunião no Ministério Público, ficou acordado que a Brigada Militar iria ampliar a fiscalização na Independência. Agora, as abordagens estão mais frequentes e, por isso, diminuiu o número de ocorrências. Algumas operações somente a Brigada Militar, outras operações em conjunto com os demais órgãos municipais e órgãos da Brigada, outros batalhões da Brigada, como o Batalhão Ambiental, Batalhão de Operações Especiais, nessa área, já que existem tantos problemas de perturbação do sossego. Então é comum operações. São mais ocorrências de desordem, de som alto, de algumas brigas nesse local, o consumo de bebida alcoólica, algazarra, é o que é comum nesse tipo de ambiente, Carla Gonçalves, frequentadora da rua, reclamou de excessos nas abordagens e pediu uma atenção da Prefeitura.
precisa haver fiscalização, precisa haver policiamento, com certeza, né? E eu acho que isso precisa de uma forma constante, permanente, mas a gente tem que se sentir protegido e não ameaçado, né? Eu entendo do ponto de vista da Brigada Militar, é à noite, as pessoas estão consumindo bebidas alcoólicas, que isso pode refletir no comportamento delas. Mas eu acredito que seja possível se chegar num meio termo onde o processo ele seja tranquilo quando chegar a Brigada Militar e não a pessoa se sentir ameaçada, porque infelizmente eu tive uma experiência negativa com abordagem, né, e foi muito ruim, foi horrível. E chega num momento assim que tu não sabe nem mais o que fazer. A situação também preocupa os comerciantes. Nos últimos dias, os donos de bares e restaurantes sentiram uma queda no movimento. Para melhorar o aspecto da rua, eles tiveram a ideia de ajudar na limpeza e manutenção da ordem. Nós estamos fazendo o possível para que isso venha melhorando. A abordagem da brigada ajudou bastante a inibir o pessoal que vem ali para fazer bagunça e não fazer uma festa bacana. Passo Fundo é uma cidade que vem crescendo, uma cidade universitária, então não adianta fazer uma ação para inibir totalmente o pessoal que vem ali, porque isso só vai ocasionar o quê? Que o pessoal migre para outro lugar. Então a gente vem aqui conversando com todos para achar um senso comum de que aquilo venha melhorar e se torne um ambiente agradável, um ambiente que não venha a causar complicações nem para moradores, nem para empresários, nem para a sociedade em geral. O presidente do Legislativo, o vereador Márcio Patucci, cobrou do Conselho Tutelar uma ação mais eficaz para coibir o consumo de álcool entre os menores de idade. Além da fiscalização tradicional que já é realizada pela Brigada Militar e pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, nós queremos que haja também a participação, né, que ocorra também o envolvimento do Conselho Tutelar, tendo em vista que há alguns elementos que indicam a presença de muitos menores, né, consumindo álcool naquele espaço. Então nós solicitamos, né, a esse grupo da Prefeitura de Passo Fundo que possa envolver nas próximas fiscalizações o Conselho Tutelar para que identifique, né, essas ocorrências e obviamente que a partir disso passe a envolver os pais e os responsáveis desses menores. O que não se pode ter são essas ocorrências, né, de perturbação ao sossego da forma generalizada como está ocorrendo na Rua Independência, na área central de Passo Fundo. O vereador Sidney Ávila ficou satisfeito com o debate e da audiência pública saíram encaminhamentos importantes. Criar uma Câmara temática específica para a independência, aonde será feito todo um trabalho, inclusive de prevenção ao barulho, porque a questão da sujeira já foi resolvida por parte dos empresários da independência, a fiscalização continuar agindo para buscar eliminar ali os focos de som alto, da baderna noturna, da incidência de brigas na independência, e buscamos também fazer com que a independência seja uma área de lazer da cidade. O processo principal seria uma mudança cultural das pessoas, em saberem que eu tenho direito ao lazer, mas eu não posso invadir o direito do descanso, do repouso da outra pessoa, né? Essa seria a principal mudança, mas é uma mudança muito mais cultural, de comportamento das pessoas, do que alguma lei que pudesse impor algum tipo de sanção ou restrição. A independência é um ponto de referência na cidade. As pessoas que vêm de fora, elas querem sair, elas vão aonde? É ali que elas vão. Então a gente precisa pensar na independência como um espaço de lazer da cidade de Passo Fundo. E não o que talvez às vezes aconteça das pessoas ficarem estigmatizando quem frequenta. Ah, é baderneira, é bagunceiro. Mas não, existem pessoas que fazem isso, mas a grande maioria não é. Eu acredito que isso vai ser um grande ganho se nós trabalharmos a questão da segurança pública, a questão do som, a questão da sujeira, da baderna. Isso vai tranquilizar tanto os moradores como os comerciantes, e a independência vai continuar sendo um local de lazer. E nós encerramos o Jornal da Câmara com um convite da sessão solene em homenagem aos 50 anos do Instituto Ceci Leite Costa. A cerimônia proposta pelo vereador Wilson Liu acontece amanhã a partir das 7 horas da noite no plenário do Legislativo. Obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição.